Jó, capítulo 11. Primeira fala de Zofar. Deus o está castigando menos do que você merece. Então Zofar, da região de Naamá, em resposta, disse: será que todo esse palavrório vai ficar sem resposta? Por acaso quem fala muito é quem tem razão? Jó, você pensa que não temos resposta? Pensa que as suas zombarias vão nos fazer calar a boca? Você diz que seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus. Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta. Ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistérios na explicação das coisas. Assim, você veria que Deus o está castigando menos do que você merece. Você pode descobrir os segredos de Deus? Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? O céu não é limite para Deus, mas você não pode chegar até lá. Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não conhece. Ele é maior do que a terra, mais vasto do que o mar. Se Deus passar e prender alguém e o levar para ser julgado, quem o poderá impedir? Deus conhece as pessoas que não valem nada. Ele nunca deixa de ver as suas maldades. No dia em que os jumentos selvagens nascerem mansos, as pessoas sem juízo vão ter sabedoria. Abandone o pecado. Jó, vire o coração para Deus e ore com as mãos estendidas para Ele. Abandone o pecado que mancha as suas mãos e não deixe que a maldade more na sua casa. Então você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo. Você não lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas que a gente esquece. A sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia, e as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. Você viverá seguro e cheio de esperança. Deus o protegerá e você dormirá tranquilo. Quando você estiver descansando, nada o assustará. E muita gente virá lhe pedir ajuda. Porém os maus olharão em redor desesperados e não acharão lugar para onde fugir. Para eles, a morte será a única esperança. Jó, capítulo 12. Resposta de Jó. Eu também entendo as coisas. Então, em resposta, Jó disse: sem dúvida, vocês são a voz do povo, e quando morrerem não haverá mais sabedoria. Mas eu também entendo as coisas, e não sou menos do que vocês. Quem não sabe isso que vocês disseram? Sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que sou honesto, que estou inocente. Eu que orava a Deus, e Ele me respondia. Os que estão seguros desprezam os desgraçados e empurram os que estão para cair. Os bandidos têm paz em suas casas, os que ofendem a Deus vivem tranquilos, embora o seu Deus seja a sua própria força. Os animais o ensinarão. Zofar faça perguntas às aves e aos animais, e eles o ensinarão. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, e eles lhe darão lições. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Meus amigos, assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que acho certo. Deus derruba, derrota e destrói. Os velhos são sábios, pois a idade traz a compreensão. No entanto, Deus é sábio e poderoso. Ele tem inteligência e entendimento. Ninguém pode reconstruir o que Deus derruba. E se Ele prende, ninguém pode soltar. Quando Deus segura a chuva, vem a seca. Quando deixa saírem as águas, há enchentes. Deus é forte e vitorioso. Ele tem poder tanto sobre o enganado como sobre o enganador. Ele tira das autoridades a sabedoria e faz com que os líderes percam o juízo. Deus tira os reis dos seus tronos e os põe na prisão. Deus afasta os sacerdotes do seu ofício. Ele derruba os que estão no poder. Deus faz calarem conselheiros de confiança e acaba com a sabedoria dos idosos.
Ele mostra desprezo pelas autoridades e acaba com a força dos poderosos. Deus revela os segredos escondidos nas trevas e faz a luz brilhar na escuridão mais completa. Deus dá às nações grandeza e poder, mas depois as derrota e destrói. Ele faz com que os líderes das nações percam o juízo e os leva por desertos sem caminhos. Eles andam na escuridão às cegas, tropeçando como bêbados. Jó, capítulo 13. Quero falar com Deus. Eu vi tudo isso com os meus próprios olhos. Escutei tudo com os meus ouvidos e entendi. Meus amigos, eu não sou menos do que vocês. Eu também sei o que vocês sabem. Mas quero falar com o Deus Todo-Poderoso e discutir com Ele a minha questão. Vocês disfarçam a sua ignorância com mentiras. São como médicos que não curam ninguém. Ah, se vocês ficassem calados, poderiam passar por sábios. Vocês pensam que pode enganar a Deus? Escutem agora a minha defesa, prestem atenção às minhas razões. Será que para defender a Deus vocês vão dizer mentiras? Vão falar palavras enganosas a favor dele? Será que vocês vão ficar do lado dele? Vão defender a causa dele no tribunal? Por acaso seria bom que ele os examinasse? Vocês pensam que podem enganar a Deus como enganam as pessoas? Se vocês forem injustos, mesmo em segredo, ele certamente os repreenderá. A sua grandeza os encherá de medo e os seus terrores cairão sobre vocês. As explicações antigas que vocês lembram são como cinza, não valem nada. As suas defesas são fracas como torres de barro. Defenderei minha causa diante de Deus. Fiquem calados que eu vou falar. Aconteça o que acontecer. Estou pronto para arriscar a vida, pronto para enfrentar a morte. Não tenho mais esperança, pois Deus me matará. Mas assim mesmo defenderei a minha causa diante dele. Talvez esta coragem venha a salvar-me, pois nenhuma pessoa má iria até a presença dele. Ouçam com atenção o que estou dizendo. Escutem as minhas explicações. Estou pronto para defender a minha causa e sei que estou com a razão. Ó Deus, por que me persegues? Mas se Deus quiser, quem se atreve a discutir comigo no tribunal? Então terei de me calar e morrer. Ó Deus, eu te peço apenas duas coisas, e assim não me esconderei de ti. Não me castigues mais e não me faças sentir tanto medo. Ó Deus, chama-me ao tribunal e eu responderei, ou eu falarei primeiro e tu responderás. Quantas faltas e pecados cometi, de que erros e pecados sou acusado? Por que te escondes de mim? Por que me tratas como inimigo? Eu sou como a folha levada pelo vento. Por que me assustas? Sou como a palha seca. Por que me persegues? Tu escreves duras acusações contra mim e queres que eu pague pelos erros da minha mocidade. Prendes os meus pés com correntes e vigias todos os meus passos e examinas os rastos que deixo no caminho. Assim, vou me acabando como madeira bichada, como uma roupa comida pela traça. Jó, capítulo 14. A nossa vida é curta. Todos somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como uma flor que se abre e logo murcha. Como uma sombra, ele passa e desaparece. Nada somos. Então por que nos dás atenção? E quem sou eu para que me leves ao tribunal? O ser humano que é impuro nunca produz nada que seja puro. Tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver. Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Para de olhar para nós e deixa-nos em paz até que o nosso dia chegue ao fim, como chega ao fim o dia de um trabalhador. Para uma árvore, há esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova.
Mas quando alguém morre, está acabado. Depois de entregar a alma, para onde vai? Como lagoas que secam, como rios que deixam de correr, assim, enquanto o céu existir, todos vamos morrer. Vamos dormir o sono da morte para nunca mais levantar. Eu esperarei por melhores tempos. Ah, se tu me pusesses no mundo dos mortos e ali me escondesses até que a tua ira passasse, e então marcasses um prazo para lembrares de mim. Mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Eu, porém, esperarei por melhores tempos, até que as minhas lutas acabem. Então me chamarás e eu responderei, e tu ficarás contente comigo, pois me criaste. Cuidarás para que eu não erre, em vez de ficares espiando para me veres pecar. Esquecerás os meus pecados e apagarás os meus erros. Tu acabas com a nossa esperança. Mas assim como as montanhas vão se desmoronando e as rochas saem dos seus lugares, e assim como as águas escavam as pedras e as correntezas levam a terra, assim tu acabas com a esperança do ser humano. Tu o derrotas, ele se vai para sempre e mudas a sua aparência quando o despedes deste mundo. Se os seus filhos recebem homenagens, ele não fica sabendo, e se caem na desgraça, ele não tem notícia. Ele sente apenas as dores do seu próprio corpo e a agonia do seu espírito. Jó, capítulo 15. Segundo diálogo. Segunda fala de Elifaz. Você fala assim por causa do seu pecado. Então Elifaz, da região de Temã, em resposta, disse: Jó, um sábio não responde com palavras ocas. Não fique inchado com opiniões que não valem nada. Um sábio não falaria palavras inúteis, nem se defenderia com argumentos sem valor. Mas você quer acabar com o sentimento religioso. Se dependesse de você, ninguém oraria a Deus. Você fala assim por causa do seu pecado e procura enganar os outros com as suas palavras. Eu não preciso acusá-lo, pois as suas próprias palavras o condenam. Você está pensando que é o primeiro ser humano que nasceu? Por acaso você veio ao mundo antes das montanhas? Será que você conhece os planos secretos de Deus? Será que só você é sábio? Será que você sabe o que nós não sabemos ou compreende as coisas melhor do que nós? O que sabemos, nós aprendemos com pessoas idosas, que nasceram antes do seu pai. Por que você não quer aceitar o consolo que Deus lhe oferece? Em nome dele, nós falamos delicadamente com você. Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que esses olhares de ódio? Por que essa revolta, essa ira contra Deus? Por que você se queixa assim? Será que alguém pode ser puro? Poderá alguma pessoa ser correta diante de Deus? Se Deus não confia nos anjos, e se nem o céu é puro aos seus olhos, que diremos do ser humano imundo e nojento, que bebe o pecado como se fosse água? Quem é mau, sofre a vida inteira. Escute, Jó, que eu vou explicar. Vou contar aquilo que tenho visto. Os sábios ensinam verdades que aprenderam com os seus pais, e estes moravam numa terra que não recebeu a influência de estrangeiros. Aquele que é mau, que persegue os outros, sofre atormentado a vida inteira. Vozes de terror enchem os seus ouvidos, e quando pensa que está seguro, os bandidos o atacam. Ele não tem esperança de escapar da escuridão da morte, pois um punhal está pronto para matá-lo. Os urubus estão esperando para devorar o seu corpo. Ele sabe que o dia da escuridão está perto. Ele será dominado pela angústia e pela aflição, como acontece quando um rei espera o ataque dos inimigos. Tudo isso acontece porque ele levanta a mão contra Deus e desafia o Todo-Poderoso. Ele é rebelde e, protegido por um pesado escudo, se joga contra Deus. O seu olhar é orgulhoso e o seu coração é egoísta. Esse homem mau conquistou cidades e ficou com as casas abandonadas pelos moradores, mas essas cidades e casas virarão um monte de ruínas.
Ele não ficará rico por muito tempo e perderá tudo o que tem. Até a sua sombra vai desaparecer da terra. O homem mau não escapará da escuridão. Ele será como uma árvore, cujos galhos foram queimados e cujas flores foram levadas pelo vento. Como não tem juízo e confia na mentira, a própria mentira será a sua recompensa. Ele secará antes da hora como um galho que seca e nunca mais fica verde. Ele será como uma parreira que perde as uvas ainda verdes, como uma oliveira que deixa cair as suas flores. Os maus não terão descendentes, e o fogo destruirá as casas dos desonestos. Eles planejam a maldade, fazem o que é errado e só pensam em enganar os outros.